Eu nunca pensei muito na minha carreira, quando produzi os espetáculos, quando dirigi os espetáculos, quando dirigi espetáculos com alunos, atores em formação, eu nunca pensei muito na questão da acessibilidade, para ser muito sincero. Eu só passei realmente a ver isso como uma questão, ou seja, um problema a ser enfrentado, quando eu me aproximei do Ponto de Cultura Palavras Visíveis e comecei a dar aula ali para aquele núcleo de atores surdos. Foi muito importante para mim, muito importante estar em contato com a Erika Rettel, uma atriz que eu admiro há anos, uma excelente atriz, com uma carreira sólida, uma carreira muito profícua no teatro brasileiro, no teatro carioca. E ela é uma apaixonada por essa questão da acessibilidade e da questão, né, dos atores surdos. Então eu nunca pensei muito nisso, para falar a verdade. A partir desse encontro foi muito interessante. Eu comecei dando aulas de história do teatro e a própria, não só a forma de dar aula, eu dava aula junto com um intérprete de Libras, mas sobretudo, mais do que a forma de dar aula, a forma de olhar o mundo, a forma de descrever as experiências que eu estava usualmente, né, tradicionalmente trabalhando com atores e diretores em formação ouvintes, para o universo do ator surdo, do aluno surdo. Foi muito interessante notar, porque existe uma diferença não só da língua, obviamente, é uma outra língua, Libras é uma outra língua, a gente tem que reforçar muito isso, né? Assim, porque parece que é só uma tradução, né, da língua portuguesa, não é uma outra língua, ela tem critérios próprios, né? Ela tem gramática, né, própria. Mas além disso, dessa questão da língua, tem uma questão de linguagens, né? Ou seja, metáforas, formas de pensamento, estruturas poéticas, teatrais que eu uso frequentemente num espetáculo em que eu não tenho a preocupação de estar lidando com espectadores surdos, espectadores, ou seja, um trabalho feito só para espectadores ouvintes. Ou uma aula, né, que eu comecei dando aulas de história do teatro, como eu disse, uma aula só para estudantes surdos, a gente muda também a forma de pensar, né? Assim, a estrutura tem que ser diferente para a gente poder alcançar esse público. Foi muito enriquecedor para mim e acho que foi as aulas acompanhadas de um excelente intérprete, né, que é o Jonathan, foram preparatórias para eu poder depois me dedicar a uma direção com atores surdos. Acho que tem um lado ali foi pedagógico, né? Ver como é que era feita a tradução, tentar entender, perceber o significado do gesto, porque o gesto em si ele tem uma eloquência, né? A gente que é de teatro, né, é muito sensível à gesticulação, né? Já estou aqui eu gesticulando, mas o gesto tem uma eloquência, o gesto tem uma expressividade muito bonita. Então era interessante e foi pedagógico, porque ao final desse primeiro módulo a gente resolveu fazer uma espécie de sarau. Então eu peguei textos do escritor uruguaio Eduardo Galeano e microcontos, contos pequenos dele, do livro dos Abraços, que é um livro que eu tenho muito apreço, pelo qual eu tenho muito apreço, e a gente fazia a tradução em Libras. Mas não era simplesmente uma tradução em Libras, né? Os atores surdos se apropriavam daquele material e contavam a história expressa no conto, mas essa recontagem dessa história era não só uma tradução para Libras, como se fosse um intérprete, mas a apropriação desses atores surdos daquele universo fabular, né, daquele universo de histórias que o Eduardo Galeano estava contando. Foi muito interessante também, muito bonito. E já nesse sarau a gente tinha um namoro de produzir um espetáculo que trabalhasse com a perspectiva de espectadores surdos e espectadores ouvintes. Porque a gente, em determinado momento, se cantava uma música, né? Duas pessoas do elenco cantavam uma música e essa música era traduzida em Libras, mas aí havia já uma fração ali do que seria interessante para trabalhar a possibilidade de um espetáculo para atores surdos e atores ouvintes. Foi legal também.